Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, Guilherme aqui diretamente da Pizzaria Benedito. Se você ainda não é inscrito no canal, quero pedir para que você se inscreva, deixe o seu like, deixe um comentário aqui para nós e, se possível, compartilhe esse vídeo, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o forno paulistano, atualmente patrocinador aqui do nosso canal, né? Acreditou em nós desde o princípio. Então nós vamos falar de como trabalhar com o forno paulistano. Isso é uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias, né, através do Instagram. Então, se você não segue no Instagram, já vai lá e me segue também, @beneditosoficial. Lá você consegue falar diretamente comigo. E quais as perguntas que eu mais recebo? Que a pizza está assando a borda e o recheio, mas embaixo está ficando cru, ou às vezes está queimando embaixo e não está dando tempo suficiente de assar a borda, enfim, e de assar, né, derreter toda a mussarela, gratinar a mussarela. Então o pessoal não acha o ponto correto para assar uma pizza, né? E nós temos diversos vídeos aqui no canal. Este é o forno que eu uso no meu dia a dia e assim, é super simples. Mas a primeira dica que eu quero dar para você que tem um forno paulistano ou que está adquirindo um forno paulistano, de como trabalhar, é que a prática vai te levar à perfeição. Então é preciso sim praticar, tá? Existem as teorias, eu vou passar para você aqui nesse vídeo a melhor maneira de se trabalhar, algumas dicas importantes, mas você precisa saber que a prática vai te levar à perfeição, tá? Então vamos começar pela temperatura, né? O forno, ele tem aqui 50, 100, 150, 200, 250, 300, até 350 graus, tá? Qual a temperatura correta para se trabalhar com o forno paulistano? Primeira dica, depende. Por que depende? Se eu tenho duas pizzas para assar, por exemplo, as duas primeiras do dia, eu vou trabalhar com ele a 200 graus. Então, a primeira pizza do dia, se eu colocar 200 graus, é o suficiente para mim assar embaixo, enquanto, né, ela leva aí de 2 minutos e meio para dourar toda a sua borda, gratinar toda a sua mussarela. Essa é a combinação perfeita. Então, para uma, duas pizzas seguidas, 200 graus, tá? Guilherme, fiz a primeira, fiz a segunda, nesse meio tempo já entrou mais pedidos e eu já tenho mais 3 pizzas. Se eu colocar 5 pizzas seguidas em 200 graus, a terceira pizza em diante já vai deixar a desejar embaixo. Ela não vai assar, você vai dourar sua borda, você vai gratinar sua mussarela, mas a parte de baixo vai sair branca. Não necessariamente que a pizza vai estar cru, mas não vai estar no ponto perfeito, não vai ter uma massa dourada embaixo como deve ser. Então, primeira pizza, fiz uma, duas, 200 graus. 3 pizzas em diante, eu já sei que eu tenho que assar 3, 4 pizzas de uma vez. Eu recomendo que você deixe o forno no mínimo 225 graus, tá? Então vamos lá, de 3 a 5 pizzas, 225 graus. Lembrando que essas pizzas são sequenciais, ou seja, uma atrás da outra, tá? Cara, tô com 10 pizzas, 15 pizzas, já começou o dia com 15 pedidos. Que temperatura eu tenho que fazer? Coloca a primeira pizza em 225 graus, tá? Nesse meio tempo, o fogo bem alto, tá? Ela vai assar a primeira pizza super rápido, perfeita. Nesse meio tempo, o forno vai conseguir ganhar um pouco de temperatura. E aí você começa a jogar o restante das pizzas de 250 para frente. Para vocês terem ideia, hoje é uma sexta-feira, nós estamos gravando. Na sexta-feira ou sábado passado, nós recebemos pedido de 16 pizzas em 8 minutos, tá? Deu 7 horas, pedido 2, 3, 4, quando viu tinha 16 pizzas e era 7 e 8 ainda. Eu estava abrindo a massa para colocar a primeira pizza, enfim. Nesse ponto, qual a temperatura que eu devo trabalhar? No mínimo 250 graus. Mas a temperatura ideal para um ritmo desse, de uma pizza atrás da outra, que geralmente sexta, sábado e domingo é assim,
nós precisamos trabalhar ele ali com 270, 275 graus. Tá? Só que se você colocar a primeira pizza com 275 graus, ela vai queimar embaixo. Então você tem que colocar a primeira e a segunda ali 225, 250 e o restante entre 250 e 275 graus. Mas a temperatura correta para se fazer 10, 11, 15, 20 pizzas uma atrás da outra sem precisar parar porque o forno perdeu a temperatura e não está conseguindo assar, tem que ser aí 275 graus, tá? O que acontece? A pizza, ela tá gelada, né? Ela tá fria, vamos dizer assim. E a chapa é quente. Quando você abre o seu forno e você fecha, automaticamente entra ar frio. Por isso que tem essa oscilação e às vezes ela não consegue assar uma atrás da outra, tá? Então, por que eu falei no começo do vídeo que a prática leva à perfeição? Porque se você treina, você pega esse feeling, esse tempo do forno, você aprende a dosar as temperaturas necessárias para cada momento da sua pizzaria, tá? É natural, é um forno esteira, se você mandar uma pizza atrás da outra, tem sim uma perca de temperatura, é normal, enfim, geralmente forno elétrico a gás tende a oscilar a temperatura. Então, por isso que a prática leva à prevenção. Você precisa conhecer, você precisa dominar o seu material de trabalho. Aqui no caso, o forno paulistano, tá? Então vamos recapitulando. Eu tenho 3 pizzinhas para fazer só. Ligo o forno, 225 graus. Posso colocar uma atrás da outra, vai assar tranquilamente. Porque nesse meio tempo ele vai oscilar de 225 a 250 graus, tá? Esse forno, se você for comparar a temperatura dele aqui com a temperatura daquele revólver a laser, vai dar muita diferença. Então por que eu não vou entrar nesses números e vou recomendar vocês a trabalhar com aquele revolvinho digital de temperatura? Porque talvez no dia a dia nem dê tempo de você ficar toda hora ali testando. Então o ideal é você aprender a trabalhar e identificar através desse relógio que o próprio forno tem, tá? Então assim, numa noite de movimento, tá? Lembrando que a primeira você tem que trabalhar com ele um pouco mais baixo, por ser a primeira ele está fervendo. Se tiver muito alta a temperatura vai queimar. Mas soltou 1, 2 pizzas, 3, já pode deixar de 250 a 275 graus, esse meio. 3, 4, 5, tá torando 275 graus, você vai perceber que ele consegue manter o ritmo de trabalho, tá? Isso aqui tem uma precisão, mas nesse movimento abre e fecha, ele não é tão preciso. Isso não é um ponto negativo, isso não é ruim, tá? Mas é o natural, né? Do abrir e fechar, ar frio entrando, a mussarela gelada que vai entrando toda hora, então é quente, frio, quente, frio, quente, frio, por isso ele oscila. Então a temperatura correta para um dia de movimento, 275 graus. Guilherme, eu vendo uma pizza a cada 20 minutos, o que eu faço? Tenta manter de 225 a 250 graus. Como você vai fazer isso? Ele está a 225 graus, você começou a montar a sua pizza, dá uma erguidinha no fogo, se ele estiver bem baixinho, tá? Assei 1, 2, tá beleza, tá quietinho o meu movimento, deixa o fogo bem baixinho, só aquela chaminha para manter o lastro ali, ele nem vai mexer aqui, às vezes pode até ser que perca, se estiver perdendo temperatura, ergue um pouquinho mais o fogo, tá? Então assim, para quem não tem esse movimento de 20, 30 pizzas uma atrás da outra, porque como eu dei o exemplo, tinha 16 pizzas em 8 minutos, isso foi das 7 horas até as 7, 8, então ainda tivemos até 10 horas para trabalhar e aí não parou, foi uma atrás da outra, tá? Então assim, se você não tem esse ritmo, a temperatura ideal é de 225, 250. Se você conseguir manter sempre o 250, tá perfeito, tá? Lembrando que uma atrás da outra. Liguei o forno, só tenho 2 pizzas, pode soltar entre 200 e 225 graus, vai assar embaixo, vai ficar legal, tá? E aí entra aquela questão,
comecei a trabalhar com forno agora, peguei todas as dicas do Guilherme, mas ainda estou tendo dificuldade. Minha pizza não assa embaixo, mas ela assa totalmente a borda e também gratina a mussarela. O que eu estou fazendo de errado? Trabalhando na temperatura errado. Então precisa o lastro estar um pouquinho mais quente para ter esse equilíbrio. Se você colocou a pizza, assou muito na parte de baixo, a borda e o recheio gratinou, mas você achou que queimou muito embaixo, certamente o seu forno está trabalhando mais do que você precisa. Então você precisa reduzir um pouco a temperatura, tá? Mas assim, não tem segredo. É óbvio que para mim falar e fazer é muito fácil, né? Nós temos aqui só com a Pizzaria Benedito 3 anos, eu já tive outras 2 pizzarias, meu pai já teve pizzaria, minha mãe já teve pizzaria, então já existe uma certa confiança, já existe uma malícia, já existe uma experiência, tá? Mas para você atingir isso e saber trabalhar tranquilamente com esse forno, você precisa praticar. Tá? Então, espero ter te ajudado com essas dicas de temperatura. Deixa o seu like, comenta aqui se você já está trabalhando, se você já está dominando, se você entende essas oscilações, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.